Pai Jesus seja com todos, amém? Amém. Irmão, eu tenho que confessar um pecado aqui. Não, eu não menti, eu omiti ontem. Ontem nós estávamos lá na inauguração, pastor. E uma irmã chegou para mim e disse assim: vocês, os ciganos, é isso, elogiando, falando, vieram. Aí foi falando da Bíblia. Eu disse, uma forma com tanta convicção que eu era cigano, que eu não consegui falar com ela que não era. Eu acredito que não foi pecado, eu só omiti. Ela que falou que eu era, e meus irmãos, aconteceu outro fato interessante. Eu, no meio dos ciganos, lá no Paraná, um cigano lá teimou que eu era cigano. Aqui em Fundão, um cigano lá teimou que eu era cigano. E está desta maneira. Mas, queridos, traga aqui um abraço dos calões, dos calinhos, para os gajões, os gajinhos. Pode falar, Ney, fica tranquilo. É a língua chique. Pastor, deixa eu perguntar mais uma vez, está sendo filmado? Para fora? Não, é ao vivo não. Só para a igreja? Depois vai ser disponibilizado. Então tá. Depois, se os irmãos tiverem alguma pergunta, aí a gente vai ficar mais à vontade entre o nosso meio, aí dá porque a gente vai falar mais entre irmãos aqui, tá bom, irmãos? Meus irmãos, quando eu falo calão e calim, cigano e não cigano. Quando eu falo gajô e gajinho, não cigano e não cigana. Então você vai olhar para a mulher aí agora, homem, vai falar assim, gajinho. E as mulheres agora vão olhar para o homem e falar gajão. É a língua chique, é a língua que o João Batista, o nosso irmão que foi degolado, deixou para eles de presente na crucificação de Cristo. E eles até hoje usam o chique, que é uma língua deles. A gente sabe algumas coisas, ou do Velo Barão, sabe algumas coisas que eles passaram para nós. Não vou interpretar para vocês, porque é só nossa, cigana não, só deles. E querido, o Senhor nos chamou para esta obra. E quando o Senhor nos chamou, eu estou rápido, irmão, demais. Quando o Senhor nos chamou para esta obra, me ajuda aí, irmão, pode futucar, pode chamar a atenção, não tem problema não. E nós temos um lá também, tá? 2 ciganos surdos. Márcia me ajudou aqui. E aí, queridos, quando o Senhor nos chamou para essa obra, nós tivemos, pastor, eu fiquei 16 anos como pastor liderando a igreja. E o Senhor nos chamou. Quando Ele nos chama, irmãos, eu tinha uma moto Bros para rodar o estado todo de moto. Agora, pense comigo, eu de moto, só uma saia dessa da Márcia, 6 mochilas. Como que eu ia andar com 6 mochilas em uma moto? Eu tinha tudo para dizer para Deus, não, Senhor, eu tenho uma moto, se desculpar, mas nós aceitamos o desafio. Com uma semana, irmão, Deus nos abençoou com um pombinho branquinho, um Gol, que meu filho está de olho nele, que graças a Deus, só falta 17 prestações para a gente terminar de pagar. Não 17 mais, porque Deus nos abençoou com um irmão que falou, pastor, amanhã eu quero falar com você. Eu achei que era algum problema, alguma coisa. Aí passou até a hora do almoço, eu liguei para ele, falei, o que aquele irmão está precisando? Conversei com meu irmão, que é sócio, a metade desses 17 meses é por nossa conta. Deus é bom. E agora de 17, eu acho que falta 8, mas, bom, pelo menos já pagou a primeira, para nos ajudar. Você não sabia dessa não, né, Lucas? Está sabendo agora. E aí, querido, Deus tem assim nos abençoado, tem rodado o Estado. Nós somos da Junta de Missões Nacionais e também da Junta de Missões Estaduais. Esse ano, nós somos radicais, mais voluntários. O que é isso? É aquele missionário que trabalha fora. Saindo daqui, amanhã, 5 horas da manhã, estou no ponto do ônibus, para ir trabalhar, chego às 19 horas. Onde eu moro, eu só vou para dormir. E Deus tem assim nos abençoado, irmão. A Junta de Missões Nacionais tem trabalhado
com missionários que, pode deixar que eu vou mais tranquilo agora, que trabalha fora, é autônomo, e Deus tem assim abençoado grandemente nossas vidas. E nesse momento, você vai ouvir, vai ver o que Deus tem feito com o povo batista, o povo cigano no estado do Espírito Santo. Deus tem assim abençoado poderosamente. E nós só estamos aqui representando vocês. Simplesmente. Só isso. Representando vocês como povo batista capixaba. E sem mais delongas, estarei passando assim a palavra a Márcia. Aí, minha irmã, você fica mais tranquilo, ela fala mais suave, menos acelerado que eu, e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Ah, outra coisa, se você está me vendo aqui vestido de cigano, irmãos, é porque eles se sentem bem com isso. Nós somos autorizados pelos nossos ciganos que nós trabalhamos, para estar assim. Por exemplo, ele me deu essa bota de presente, me deu essa capa de canivete, mas não tem só capa aqui não, tá, irmãos? Tem também canivete aqui dentro, não é só não. Esse chapéu eu ganhei, e eles ficam felizes da vida de ver a gente vestido dessa maneira, e a Márcia também. Para vocês terem uma ideia, eu vou entregar essa saia com uma cigana que fez, e hoje a Márcia está estreando nessa igreja, dessa maneira. E sem mais delongas, vamos ver aí o que Deus tem feito no nosso meio como povo batista capixaba. E o cigano tem, irmão, bandeira, tem dia internacional, tem dia nacional do cigano, tem isso tudo, tem o hino deles. Então essa aqui é a bandeira cigana. Nós ganhamos também uma igreja aqui no estado, eu esqueci o nome agora, mas uma irmã nos abençoou com esta bandeira, e Deus tem abençoado poderosamente. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Amém. É um prazer estar com os irmãos aqui nessa noite, para falar um pouquinho sobre o trabalho missionário que o Senhor tem feito, nos campos missionários aqui dentro do nosso estado. Como o pastor já falou, nós somos missionários da Junta de Missões Nacionais e Estaduais. Esse ano nós começamos a trabalhar também na campanha de missões estaduais, então nós somos seus missionários 2 vezes. Então vocês têm que aguentar a gente de maio até dezembro. Normalmente só 2 meses, mas a gente pega do meio do ano e vai direto. Mas o Senhor tem feito grandes coisas, não por nós, mas para nós. Porque quem somos nós? Não somos merecedores de nada que o Senhor tem feito. Nós moramos hoje em Campo Acima. Para quem não sabe onde fica Campo Acima, é muito próximo ali a Marataízes, que é mais fácil dos irmãos talvez se localizarem. Marataízes, Campo Acima, é muito próximo. E os irmãos não fiquem com pressa de ir embora, porque quem mora mais longe aqui sou eu, dá 2 horas daqui. Então vocês ficam calmos, tranquilo, relaxa, vai dar tudo certo. Pode passar, querido? Essa é a minha família, como o pastor já falou. Os 2 laterais ali são o Natan e o Neane, os meus gêmeos de 25 anos. Aquele ali do meio é o Lucas, que hoje está com a gente, meu bebê de 24 anos. E os 3 estão solteiros, tá, queridos? Gosto muito de avisar, mas tem que mandar o currículo para a mãe. A mãe vai avaliar, tá bom? E aquele outro menino ali de blusa branca é o filho da minha sogra. Dos 3 é o que me dá mais trabalho. Pode passar? E nós somos membros da Segunda Igreja Batista de Cachoeiros, da Primeirim. Esse é o nosso pastor, o pastor Joás Márcio. É uma igreja missionária que tem nos abraçado e nos abençoado. O pastor Joás é um pastor missionário e o Senhor nos deu a alegria de sermos pastoreados por esse pastor, que é uma bênção. Pode passar? Esses são Jade e Gilmar. Jade e Gilmar são missionários da Junta de Missões Nacionais há 17 anos. Eles trabalham com evangelismo ao povo cigano. Eles são os nossos mentores lá em São Paulo. Há quanto tempo você sabe que existe um trabalho de evangelização do povo cigano? Faz quanto tempo?
Normalmente, quando eu faço essa pergunta, o pessoal fala assim, mais ou menos uns 10 minutos quando vocês começaram a falar. Não é verdade? Pois é isso aí, né? Então, só que tem 17 anos que esse casal faz esse trabalho. Há 17 anos você contribui para este trabalho, só que você não sabia disso. Olha só como que são as coisas. Nós precisamos nos aprofundar naquilo que o Senhor tem feito. E graças a Deus, esse ano, nós vamos ter essa oportunidade de falar, né, sobre esse trabalho de evangelismo, que já começou há muito tempo atrás, mas que graças a Deus chegou ao nosso estado. Pode passar? Esse aqui são alguns lugares que nós temos casais que estão fazendo, né, o trabalho de evangelização. Nós somos 1.200.000 ciganos espalhados pelo Brasil. 1.200.000. E olha só, nós temos um casal na Paraíba, três casais na Bahia, um casal aqui no Espírito Santo e 7 radicais voluntários em São Paulo. Olha o tamanho do nosso Brasil e a quantidade de missionários para essa obra em específico nós temos. Nós temos muito que avançar. Como diz nossa divisa, né? Há muitíssima terra a ser alcançada ainda. Pode passar? Essa é a equipe de São Paulo e eu e o pastor, nós estávamos no Encontro Nacional de Ciganos lá, onde o pastor falou lá em Curitiba que os ciganos cismaram que ele era cigano. Mas isso acontece muito, porque os nossos ciganos que convivem com a gente, eles falam que o pastor é mais cigano que eles. Quando a gente sai todo mundo junto, eles saem e o pastor fala assim, pastor, a gente vai voltar para casa se arrumar porque você está mais cigano que a gente. Pode passar. Vocês sabiam que existem muitos ciganos no meio artístico? Talvez você não sabia disso, mas olha, nós temos, ou tínhamos, né, que alguns deles já não vivem mais. O Quaresma, que era um jogador de futebol, Juscelino Kubitschek, o Washington Luiz, Benito de Paula, que era o cantor, a cantora Rosana, Dedé Santana, o palhaço Carequinha, Elvis Presley, Cecília Meirelles e o mais conhecido Charles Chaplin. Todos esses eram ciganos. Você sabia disso? Não tinham nem ideia que a maioria deles eram ciganos, né? Todos esses são ciganos conhecidos. Você sabe por que você não sabia disso? Porque para eles se tornarem conhecidos, eles tiveram que esconder o que eles eram. Porque havia e há ainda um preconceito muito grande com relação ao povo cigano. Então eles esconderam a sua origem e assim eles alcançaram o sucesso que eles almejavam. Pode passar? E nós vamos falar então sobre o povo cigano. O povo cigano, quando você ouve falar sobre cigano, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Fala para mim. Leia a mão, ouro. Alguém falou outra coisa? Tendas, as roupas discretíssimas, graças a Deus. Joias, eu estou querendo tirar lá, mas não consigo. Joias, o que mais? Nômades. Fala mais. Os casamentos que duram 3, 4 dias. Você talvez pensou, mas você ficou um pouquinho acanhado de falar, né? Gostam de levar vantagens, né? O que mais? Bagunceiros, roubam, são agiotas, o que mais? Eles casam novos, passam a perna nos outros. Viu como vocês pensaram que vocês ficaram com vergonha de falar? Não, que eu falei todo mundo. Você sabe que eu fico muito tranquila? E assim, de verdade mesmo, meu coração fica em paz. Por quê? Porque no nosso meio, né, nós não ciganos, não existe no nosso meio pessoas que gostam de passar a perna nos outros. Não existem no nosso meio pessoas que roubam. Não existem no nosso meio pessoas que gostam de levar vantagem sobre ninguém. Não é verdade?
Ué, gente, não é verdade? Como assim? Então me diga uma coisa. Se no nosso meio, muitas das vezes até dentro do nosso convívio, existem pessoas que fazem isso, ou até pior que isso, por que nós resolvemos, às vezes sem nem conhecer ou conviver com o povo cigano, nós resolvemos taxá-los assim? Às vezes você nem teve a oportunidade de conviver com ciganos, mas você aprendeu lá atrás. Alguém falou para você e você veio trazendo essa informação para o seu coração. Quer ver? A minha mãe me dizia que quando o povo cigano chegava na cidade de Cachoeira, eles ficavam na praça, as mulheres, e aí ela falava assim, ó, corre, se esconde, cuidado, não passa perto, porque eles vão te enfiar na sacola e levar embora. Vocês ouviam isso? Ouviram, né? Menina, eu nem ia caber dentro de uma sacola. Ó, eu nunca fui pequena. Onde que eu ia caber numa sacola? E aí eu tinha medo, mas eu nunca convivi com o povo cigano. Mas foi uma coisa que falaram para eles. O que eu quero te dizer é o seguinte: certamente existem sim ciganos que fazem coisas erradas e ruins, como existem também no nosso meio. E nós não podemos simplesmente juntar tudo e dizer o povo é. Está errado, irmãos. Nós somos cristãos, nós precisamos entender que temos uma missão. É levar o amor de Jesus a toda a criatura, a todos os povos. E nós nos esquecemos de falar do amor de Jesus ao povo cigano. Até ontem, porque a partir de agora você não vai fazer mais isso, eu tenho certeza. Nós passávamos pela rua, se nós avistássemos uma cigana, a primeira coisa que a gente fazia é atravessar a rua, porque segundo o que foi nos ensinado, ela iria roubar a nossa sorte. Até parece que a nossa sorte está na palma da nossa mão. Olha como que nós nos deixamos levar pela ignorância. Você já tinha parado para pensar nisso? Mas eu vou te mostrar por que nós pensamos assim. Passa para mim o primeiro vídeo, meu amor. E você vai entender com muito carinho. Você preste bastante atenção nesse vídeo, que você vai entender de onde vem o seu preconceito. Como é seu nome? Fernandes. O nome é Jéssica Palariano. Antônio Chato. Thaísa Rodrigues. Giovanni Berta Soares. Bárbara Ivanovich. Christian Samuel Bruchetti. Graziele Garcia Soares. O que você mais gosta de fazer? Jogar bola, soltar pipa. Gosta de brincar. Gosta de andar de bicicleta. Gosta de várias coisas. Gosta de cantar. Futebol, jogo de luta. Brincar de boneca. Eu gosto de música, eu gosto de futebol. Jogar bola. Pega-pega, esconde-esconde. Porque eles estão pegadinha. Engenheiro civil, porque eles constroem casa, constroem prédios. Eu quero ser atriz. Você é um músico? Quero ser atriz de novela, que eu acho muito legal. Matemática. Astronomia. Eu queria que você pegasse esse dicionário e procurasse a palavra cigano. Cigano, homem de raça errante de origem indiana que vive em lugares expedientes. Homem de raça errante, astuto, velar e trapaceiro. Trapaceiro. Trapaceiro, pessoa que engana. Pessoa velhada. Pessoa que engana. Não. Mas não tem nada a ver com o que está escrito nesse dicionário. Eu gosto de ser cigano, porque a gente tem uma cultura e minha família toda é cigana.
Cigana é meu jeito de ser. É minha cultura e eu acho muito bonito. Vela só pisca liso, vela só pisca gente, vela só pra todas as pessoas, porque do bem morreu na cruz. Isso é um preconceito. Uma definição discriminatória gera discriminação. Você já pensou seu filho chegar na escola, abrir um dicionário e lá está escrito algo sobre a família dele? Você já imaginou você chegar em um local e lá está escrito algo sobre você que talvez você não seja? Olha que triste. Foi feito um pedido para a retirada desses dicionários, mas o pedido foi negado, porque segundo a justiça, é liberdade de expressão, eles não poderiam retirar, porque senão eles estariam negando a liberdade de expressão. Olha que absurdo. Como uma palavra tão pejorativa de uma etnia. Cigano não é uma religião, cigano é uma etnia. Como os índios, como os quilombolas, o cigano ele tem, o pastor já disse, né? Ele tem os seus costumes, ele tem a sua língua própria, ele tem a sua bandeira e ele tem todo o seu mundo ali. Eles são brasileiros porque nasceram no Brasil, porém são ciganos. É um Brasil, é um mundo dentro de outro, né? É uma tribo dentro de outra tribo. E os ciganos, caso que vocês não sabem, é que os ciganos eles estão incluídos no meio dos povos não alcançados. Às vezes nós achamos que os povos não alcançados são aqueles lá fora. Lá no Japão, lá naqueles países que estão em guerra, nós falamos muito em missões mundiais de povos não alcançados, porém os ciganos fazem parte desses povos não alcançados. E sabe onde eles estão? Do seu lado, próximos a você, passando por você pela rua. E são povos não alcançados. Pode passar? Essa é a bandeira, nós já falamos, os ciganos eles são vindos da Índia. Sua origem é da Índia. Por isso seus costumes são muito parecidos, as suas roupas e muitas outras coisas por conta dessa origem. Dali da Índia eles se espalharam por todo o mundo. Hoje são 14 milhões de ciganos pelo mundo. Nós temos isso, eu acredito que seja muito mais, mas dado pela última pesquisa que foi feita é 14 milhões. Pode passar? Lembra que vocês falaram que não sabiam nem que existia um trabalho de evangelização? E eu te contei que existem missionários que trabalham há 17 anos? Agora eu vou te contar outra coisa. Existe, até hoje, com certeza vai existir por muitos anos, dentro de Itaquaquecetuba, foi inaugurada em 2011 a primeira tenda batista em Itaquaquecetuba. Existe lá um templo batista junto dos ciganos. A primeira tenda batista cigana foi inaugurada em 2011 e é uma coisa mais linda, que é dentro de um acampamento, bem no centro do acampamento. Se você passear em São Paulo, passar por Itaquaquecetuba, você vai ver, porque é um acampamento muito grande. E ali está a primeira tenda batista. Pode passar? Ainda é a tenda, hoje ela está bem mais bonita, hoje já tem a tenda Kids, que foi inaugurada também, para tratar e falar do amor de Jesus aos nossos pequenos ciganos. Pode passar? E o que nós fazemos? Qual é o nosso trabalho? Qual é o que o Senhor nos mandou dizer? O Senhor nos mandou falar do amor de Jesus ao povo cigano. E aí nós fazemos o trabalho discipulador, que é falar que Jesus os ama.
E nós não estamos dentro da comunidade cigana para mudar nenhum dos costumes dele. Isso daí não é com a gente. Nós estamos lá para falar do amor de Jesus e para dizer a eles que, diferente de tudo que o homem diz, eles são sim pessoas amadas do Senhor Jesus, feitos à imagem e semelhança do Senhor Jesus, como eu e você. Então é isso que nós vamos lá e falamos para eles. E o Senhor tem aberto portas, e muitos outros ciganos têm escutado do amor de Jesus. Pode passar? Nós temos o privilégio de entregar Bíblias aos nossos ciganos. E aí, abrindo parênteses aí, o que acontece? Nós falamos para os nossos ciganos o seguinte: o Senhor Jesus, Ele tem o melhor a te oferecer. E quando a gente fala isso, qual é que é a nossa obrigação? Oferecer o melhor. Se eu estou dizendo que Jesus vai dar o melhor, eu não posso dar qualquer coisa, certo? Já que foi Jesus que nos mandou, Deus que nos enviou. E aí, chegaram as pessoas: eu queria tanto doar uma Bíblia. Eu falei assim: então, irmã, glória a Deus, doe sim. Só que eu quero que a irmã compre a Bíblia como se fosse para você. Porque quando a gente vai comprar alguma coisa para a gente faz o quê? A gente olha, a gente revira de um lado, vira do outro, vira de pé na cabeça, vira de tudo quanto é jeito para escolher o que a gente quer. A gente não escolhe o mais bonito para nós? Eu falei: é assim que você vai fazer para escolher a Bíblia para eles. E eles fizeram dessa forma. Cada Bíblia linda foi dada, porque nós falamos que Jesus, Ele dá o melhor. E eles, cada família recebeu uma Bíblia. E eles ficaram muito felizes. Pode ir passando a foto. E cada família, com essa Bíblia, nós estamos ensinando a eles a palavra do Senhor, que eles têm que fazer. Inclusive, o pastor teve que ensiná-los que eles podem sim pegar um lápis de cor e grifar o texto que gostou, escrever. Algumas Bíblias têm espaço, escrever a sua dúvida, o que ele achou e tal, porque até então eles achavam que era pecado escrever na Bíblia. E aí eu aproveito só para mostrar para vocês a minha Bíblia, tá? Olha, a minha Bíblia é só um minutinho, só para mim receber mesmo, tá, irmãos? Mas nós falamos com eles assim: o Senhor Jesus, Ele tem o melhor para a vida de vocês. Só que o Senhor nos mandou ir e falar, e é só isso que nós temos que fazer. Quem vai convencer eles do erro, do pecado, do juízo é o Espírito Santo de Deus. Nós não queremos mudar a roupa, não queremos mudar o costume, nós não queremos mudar nada na vida deles. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus e não nós. Pode passar? Nós tivemos a oportunidade de conhecer igrejas que abraçaram com alegria esse projeto e quiseram fazer um treinamento para conhecer profundamente sobre o trabalho com o povo cigano. Então aí nós temos ali a igreja de Itaoca Praia, a Igreja Batista da Praia do Morro, a missionária de Santa Bárbara e uma missionária aqui de Fundão, que fizeram um curso para trabalhar, um treinamento para trabalhar com o povo cigano, porque você não pode chegar de qualquer jeito num local que você não conhece. Então você não pode fechar portas, você tem que abrir. Então quando você vai, você tem que saber como que você chega, como que você fica, para que você possa permanecer. Pode passar? Esse é um grupo lindo, que é um grupo da Igreja Batista de Itaoca Praia. Eles se apaixonaram pelos ciganos e hoje essa é a equipe que faz o trabalho de evangelização dos pequenos ciganos. Então nós temos essa equipe linda, que são os nossos braços lá em Itaoca, falando do amor de Jesus ao povo cigano. Pode passar? Aqui foi mais um momento de confraternização que nós tivemos, Itaoca Praia, Presidente Kennedy, e de vez em quando a gente se reúne em Campo Acima. Pode passando? Mais um momento ali de Fundão, ali foi Itaoca Praia, vai passando. Olha que coisa mais linda, quanto colorido, quanto alegria. Isso aqui foi em Fundão, nós almoçamos debaixo dessa árvore, passamos um dia lá, o lugar quente, o tal de Fundão, gente, é muito quente. Nós passamos o dia ali debaixo da árvore ali, comemos com eles e foi uma bênção. Pode passar. Fala para mim aí, o que vocês estão vendo aí? Uma casa? Ih, é nada. O que vocês estão vendo ali, gente? Só eu que via, eu e o pastor. Nós passamos na frente desse imóvel e ali, quando nós passamos, olhamos e disse: gente, aquilo ali tem uma cara de uma missão, de uma igreja.
Aí nós ficamos assim olhando, porque na frente dele, se você reparar, tem um terreno muito grande. E nós nos apaixonamos à primeira vista por aquele lugar ali. Pode passar? Na frente dele tinha uma placa escrito vende-se. O pastor imediatamente pegou o telefone, ligou para o proprietário, que era o corretor de imóveis, e falou com ele que estava com muita vontade de comprar aquele local ali. E aí o corretor falou assim: olha, pastor, infelizmente tem 4 pessoas na sua frente, então eu não sei, acho que o pastor não vai conseguir comprar. Tudo bem, passou-se o tempo, a gente começou a orar, como eu já disse, o Senhor sempre nos dá o melhor. E tudo bem, passou uns dias, o pastor ligou de novo para ele. Aí ele falou assim: olha, pastor, o que acontece? 3 pessoas desistiram da compra, mas tem um que eu já estou fazendo a papelada dele para na próxima semana. Eu vou descer aqui, cá em Minas, eu vou descer para o cartório e nós vamos finalizar a compra do terreno. Nós ficamos chateados, mas Deus tem sempre o melhor. Tudo bem. Passou-se uns dias, nós lembramos do terreno de novo, do imóvel, né? Nós nos lembramos dele. Aí o pastor, por curiosidade, fez o quê? Pegou o telefone e ligou para o proprietário. Gente, pensa num homem bravo. Mas o homem estava zangado, pastor. Pensa num homem zangado. E ele falou: pastor, não deu certo. O homem desistiu, a papelada pronta, e não deu certo. O homem bravo, mas eu estava feliz da vida. Lógico que eu não falei para ele que eu estava orando, né? Não é uma oração contrária. Era uma oração para que o Senhor fizesse o melhor. Se o melhor foi o homem desistir, eu não tenho culpa. Aí, o pastor falou assim: então nós temos todo o interesse de comprar esse imóvel. Porém, tem um detalhe. Aí ele: qual é o detalhe, pastor? A gente não tem dinheiro. Eu quase falei assim: a gente pode pagar em oração? Faltou pouco. Mas assim, nós não temos dinheiro. Mas nós queremos comprar. Já é alguma coisa, né? Tem interesse. Ele estava, você lembra que eu falei que ele estava zangado? Ele estava muito bravo. Então ele falou assim: olha, pastor, é 85 mil. Se você chegar aqui com 84.500, eu não te vendo. O homem estava zangado, gente. Ele estava bravo. O pastor falou assim: vamos fazer um negócio? Me dá um mês, para mim tentar levantar esse dinheiro. Porém, nós vamos combinar o seguinte: quando vencer o dia, se eu não conseguir, você não pode sair por aí falando mal de mim. Você vai esperar um mês independente? Ele relutou. Tá bom, pastor, vou esperar um mês. Dentro desse mês, apareceram 3, 4 pessoas com dinheiro na mão para fechar o negócio. Ele falou assim: não, eu tenho que esperar porque eu falei com o pastor que eu ia esperar. Tudo bem. Quando chegou no dia, porque o pastor falou assim: olha, eu vou ter que contar com quem? Com aquele povo lá da igreja, lá como é o nome daquela igreja? Essa aqui mesmo. Da missão? Vocês, tá? Eu tenho que contar com o povo lá da igreja. Isso. Eu só lembro do Pomar, não lembro antes, não. Cidade Pomar. Eu tenho que contar com esse povo, porque eu não tenho dinheiro, vou ter que ir lá pedir a eles, né? Tudo bem. Irmãos, nós não conseguimos 85 mil. Nós não conseguimos. Vou mostrar para você o que aconteceu. O segundo vídeo, por favor, mande. Vou mostrar para vocês exatamente o que aconteceu. Porque nós fizemos uma campanha de um mês, só tinha um mês para cumprir. Pode soltar. Eu sou o pastor Laurindo, missionário de ajuda em missões nacionais e estaduais, trabalhando com os povos ciganos. Hoje, para nós, é um dia muito especial para o povo batista capixaba, onde nós estamos caminhando para o cartório, para a gente assinar o documento, para a gente construir a nossa primeira tenda cigana do Estado do Espírito Santo e a segunda do Brasil. Venha com a gente! Amém, irmãos? Eu falei que nós não conseguimos 85 mil, nós conseguimos mais de 85 mil. Glória a Deus! E nós fomos
lá, para o cartório, o pastor Tiago, pode deixar lá, não tem problema não. O pastor Tiago estava lá. Esse é o homem bravo, que ficou muito bravo. E foi um dia de muita alegria que nós conseguimos comprar o terreno onde será construído a segunda tenda batista do Brasil, a primeira do estado do Espírito Santo. Você já entendeu que você vai fazer parte da segunda tenda do Brasil? Isso vai fazer parte da sua história. Nós vamos fazer uma linda com as nossas ciganas, todas alegres, a nossa pequena. E a chave, finalmente. Amém, irmãos? Amém. Lembra do homem que estava bravo? Ele falou assim: pastor, quando vocês começarem a construção, você me liga, porque eu quero dar 20 sacos de cimento para ajudar. Quando Deus manda, Ele dá o melhor. Nunca se esqueça disso. Foi o que o pastor disse: se o Senhor te mandar ir, você vai. E Ele vai fazer tudo dar certo. Olha só, esse culto foi lá, já nesse lugar. Foi quinta-feira passada, né? Foi a nossa abertura da campanha de missões nacionais. Um frio. Mas a gente está se reunindo lá ainda em breve. Em nome de Jesus, nós vamos levantar a tenda. E eu quero os irmãos lá para a nossa inauguração. Em nome de Jesus, vamos estar todos juntos lá. É pertinho. Dá tempo dos irmãos ir, voltar e ainda jantar em casa. Pode passar? Olha os nossos ciganos reunidos. Mas de tudo isso, o que nós temos mais alegria de contar aos irmãos, que ciganos estão descendo as águas, estão aceitando Jesus no coração. Os ciganos estão aceitando a mudança do Espírito Santo na sua vida. E aí, esses batismos foram feitos lá em São Paulo. Porém, pode passar? Nós temos a alegria de contar para os irmãos que ainda não sabem, que nós temos uma irmã cigana aqui no nosso meio. Ela já é nossa irmã em Cristo, ela se batizou no final do ano passado. Esse ano, em nome de Jesus, nós vamos ter outros batismos. E Leila tem sido bênção nas mãos do Senhor Jesus através da sua vida. Ela já tem testemunhado, elas são muito tímidas, mas ela tem testemunhado na sua vida com o povo cigano. Pode passar o próximo vídeo. Eu vou mostrar para vocês como é que foi o batismo da Leila e a alegria que nós sentimos em ter a nossa primeira irmã cigana junto de nós. Alguém aqui foi no retiro de promotores de missões? Foi, então. Se a pessoa que foi, nós estávamos com a tenda montada lá. E ela conheceu a Leila pessoalmente. Pode passar, pode soltar. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. Leila estava sorridente com a Bíblia. Leila, você me disse aqui que seu coração, a sua vida é algo que depois que você batizou, o que você está sentindo hoje? Como é a sua vida? Mais alegria, mais paz no coração. Posso passar pelas coisas assim difíceis, mas Deus deixa no coração em paz. Minha paz de alegria no coração me ajudou muita coisa. E está diferente? Então você está passando pela prova, dando glória a Deus? Feliz da Bíblia? E aí, você ficou feliz de ganhar essa Bíblia ainda? Ficou feliz? Agradeça então os irmãos que doaram a Bíblia. Obrigado quem me deu a Bíblia. Pastor Jânio, a igreja lá. Obrigado a todo mundo aí. Os batistas capixabas? E você, Tainá? Tainá também, né, Tainá? Falou que um dia quer tomar uma decisão aí. Vai, velho. Então tá bom. Leila, que Deus continue te abençoando. Tá lendo a Bíblia? Tá feliz com Jesus? E aí, vai voltar atrás? Nunca mais. Amém. Então que Deus abençoe. Amém? Você vê a palavra dela, vai voltar atrás? Nunca mais. Porque o caminho que ela escolheu é o melhor caminho de estar. Queridos, essa é a nossa maior alegria. É ver as pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Para finalizar,
eu vou apresentar a vocês a Thalia. Thalia, eu falo que ela é a nossa missionária. Thalia ainda não desceu as águas, em nome de Jesus, esse ano que ela vai se batizar. Mas ela já tem falado do amor de Jesus. Ela já tem testificado do amor de Jesus. E ela fala o seguinte, as pessoas perguntam para ela assim, os ciganos são tímidos, né? E perguntam, você não fica com vergonha, não? Ela, não, porque se eu tiver vergonha de Jesus aqui, ele vai ter vergonha de mim também. Então eu falo, ela começa a falar, é uma coisa linda, vocês vão ver aí como que ela fala. Fala, pastor Lauro. Ah, tá, pode soltar esse texto. Antes da Thalia falar, eu queria que vocês vissem esse vídeo e depois o pastor vai explicar, eu posso explicar também o que é o vídeo. Pode soltar. Filho, graça e paz, tudo bem? Como o senhor está aí, Espírito Santo? Pastor, eu estou aqui, ó, você está vendo? Eu estou aqui na nossa igreja, da Cigana, na nossa igrejinha, né? E tem um convite muito especial. Provavelmente você não vai conseguir vir, né? Mas fica a intenção, né? E o carinho, né? De uma pessoa que vai dar um recado para o senhor, porque segunda-feira agora vai acontecer uma festa espiritual aqui na nossa igreja. Uma pessoa muito especial vai descer as águas na próxima segunda-feira e ele quer dar um recadinho para o senhor aqui, ó. Olha quem é aqui, pastor. Pastor Laurino, paz do Senhor. Fala para você, para mim é um prazer muito enorme você estar aqui comigo, Mara, Jada, Márcio. Deu para acompanhar, entendeu? Nós sabemos que Deus deu na minha vida, vai ser o batismo. Do mar vai batizar, sabe? Vai ser na segunda, entendeu? Mas fica aí, uma lembrança minha para você, irmão, entendeu? Que estava pensando demais sobre você hoje mesmo. Entendeu? Eu vou deixar esse caminho aí. Enquanto ninguém acreditou em mim, você, o Gilmar, a Jade, a Márcia estavam acreditando. E eu estou deixando as águas no nome de Jesus, segunda-feira, para a honra e glória de Deus. Amém. Amém. Pastor Laurino, e algo que marcou muito a vida dele, inclusive para ele tomar essa decisão aqui, foi aquele dia, lembra que você estava aqui? Ele estava ali atrás, não precisa entrar em detalhes, mas o Senhor arrastou ele aqui para dentro da igreja e ele não esquece. Ele não esquece. Então, a gente vai estar batizando ele aqui, mas com certeza, ele gostaria muito que o senhor estivesse aqui. Tá? É como o senhor não vai poder estar, mas tenha certeza que ele tem essa gratidão pelo modo como o senhor agiu na vida dele aqui, tá bom? Essa é a Missão Batista Cigana. Nós estamos juntos e misturados, seja aqui em São Paulo, seja no Espírito Santo, seja na Bahia, Rio de Janeiro, Paraíba, estamos todos juntos. Missão Batista Cigana. Brasil inteiro. Brasil inteiro, para a honra e glória de quem? De Jesus. De Jesus. Amém. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos, eu vou abençoar. Não chore. Esse já é o novo do Senhor. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que... Olha só, irmãos. Você sabe o que levou esse cigano a essa atitude linda e que depois ele já está até louvando o nome do Senhor Jesus? Uma atitude de carinho. Porque ele não queria entrar na igrejinha, como eles chamam lá, né? Ele não queria. Só que o pastor foi lá na casa dele buscar ele. Falou, não, você vai, você pode entrar do jeito que você tiver. E foi lá buscar ele, sentou do lado dele e ele ficou lá. Ele falou assim, aquele velhinho veio me buscar? E ele ficou lá. É uma atitude de carinho. E essa semana ele ligou para o pastor, mandou mensagem e disse assim, pastor, numa alegria constrangedora, ele disse assim, pastor, eu vou ser o porteiro da igreja. Eu vou estar recebendo as pessoas, mas numa alegria, irmãos, que muitas das vezes nós não temos de servir. Nós disputamos espaço na igreja e ele feliz porque ia ficar parado lá fora, esperando as pessoas chegarem na igreja. É esse povo que nós temos que alcançar, irmãos. É isso que nós temos que fazer. Foi isso que o Senhor nos mandou fazer. Agora sim vocês vão conhecer a Thalia.
cigana. E com esse conjunto de missão cigano que a Márcia e o pastor Laurindo estão trabalhando com nós, a cada dia mais nós estamos aproximando de Deus, da palavra de Deus, e cada dia mais nós sabemos o poder de Deus nas nossas vidas, que nós chegar até aqui para nós é um motivo de muita alegria e de orgulho, porque acho que nós ciganos era muito julgado, criticado pela nossa tradição, pela nossa cultura e pelo nosso modo de viver. E hoje também esse trabalho com os missionários, através deles, nós estamos podendo mostrar que não é assim, que nós somos um povo cigano, que temos fé em Deus, que acreditamos na palavra de Deus, e principalmente nós queremos ver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Então hoje eu estou aqui nesse congresso, né, que vamos se dizer assim, está participando e podendo falar do amor de Deus na minha vida, para mim é um motivo de honra e de alegria. E eu só tenho a agradecer a Deus a cada dia mais pelos milagres que Ele está fazendo nas nossas vidas e na nossa cultura cigana, né? Que isso é um trabalho muito bonito, bacana, que Deus levantou pessoas para estar indo até nós, falando do amor dEle e da palavra dEle. E cada dia mais nós estamos aprendendo e cada dia mais, o que eu posso dizer, eu e a minha família, nós somos muito gratos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e pelos milagres deles que nós estamos vivendo, que através da presença de Deus nas nossas vidas, nós estamos podendo mostrar para outras pessoas que nós somos povo, que nós sentimos também, que nós não é só aquela aparência, que somos julgados por roubar, matar. Nós não vivemos assim, nós vivemos como qualquer outras pessoas normal. Então nós estamos tendo a oportunidade de estar mostrando isso para as outras pessoas e principalmente através da missão, para nós está sendo um dia muito de alegria. Nós precisamos da ajuda de você como igreja para continuar o trabalho missionário, para avançar, não só aqui dentro do nosso estado, mas nós temos 1.200.000 ciganos no nosso país para alcançar para Jesus. E nós contamos com você para essa obra. Amém? Deus tem muito a fazer através da minha vida e da sua vida. Nós precisamos apenas nos dispor a cumprir o ID do Senhor Jesus. Queridos, é isso que Deus tem feito. Eu e Márcio só estamos na frente, mas nós temos um povo, é o povo Batista Capixaba, tem avançado, tem nos apoiado, nos abençoado. E queridos, tudo que está ali fora, o que você adquirir, você vai estar abençoando esta obra. E pastor, missionário vive de adoção. Eu não posso sair daqui, irmãos, sem pelo menos 2 irmãos ou 2 irmãos adotados nesta noite. Mas a adoção, sabe qual vai ser? Nós já estamos com 180 soldados de oração. As igrejas nós passamos. Eu preciso que, no mínimo, 2 pessoas. Vamos fazer um trato aqui. Essas 2 pessoas vão me dar o nome e número de telefone. Você vai entrar, eu vou pegar o seu nome, o seu número, e você vai entrar na minha linha de transmissão. E eu estarei te informando onde nós estamos, qual a necessidade do campo e tudo mais. Aí o que acontece? Só que tem um detalhe, você vai fazer um trato com Jesus. Enquanto eu e ela estiver fazendo essa obra, estivermos aí e você estiver vivo ou viva, você vai estar orando por nós. Só que nós vamos fazer o trato seguinte: você não poderá falar assim, aquele pastor baixinho, muito enjoado, é porque você aceitou. Entendido? Então onde está a primeira pessoa? Que vai aceitar o desafio de estar orando por esta obra. Sem oração, nós não vamos a lugar nenhum. Cadê a primeira? Fica de pé. A segunda pessoa, fica de pé. Tem mais? Pastor, faz favor para mim, os 2 nomes. Opa, tem mais, pastor? O pastor também? Faz um favor para mim, eu preciso do nome deles hoje ainda. Depois você manda para mim pelo WhatsApp, tá bom? Viu? 1, 2, 3, 4. Foi 4? 4 pessoas, é isso? Então nós estamos com 184 irmãos de oração. Nós não estamos, meus irmãos,
brincando com essa obra, que sem oração não vai a lugar nenhum. Pastor, conhece todo mundo aí, né? Então preciso hoje ainda, até meia-noite, isso chega para mim. Tá bom, pastor? Deus abençoe, meus irmãos. Fica aqui, pastor. E querido, nós temos aqui um adesivo para colocar no carro. Se você tem carro, quer colocar no seu carro, você vai dar R$5 e vai levar um adesivo para colocar no seu carro. O do pastor eu vou dar de presente. Você quer branco ou preto? Branco. Está aqui. Irmãos, só quem tem isso aqui, ou é batista ou é cigano. Ou é cigano ou é batista. Ou é batista cigano. Quando você vem passando por aí, isso daqui, meus irmãos, é a bandeira do cigano, ou seja, a bandeira do cigano dentro do estado, que nós os batistas estamos indo atrás para evangelizar os ciganos. Entendido? Tem um sabão ali fora que a esposa de um pastor, irmão, não é doce de leite, é sabão para limpar alumínio. A esposa de um pastor nos abençoa, ela faz e passa para a gente. Então, se você quiser, só tem 4 também. O menor é 6 e o maior 10. Tá joia? Queridos, pode sentar, pastor. Deus abençoe. Grandemente obrigado. Tá joia? Meus amados, minha pátria para Cristo. Josué, capítulo 13, verso 1, que está aí, meus irmãos. O Senhor disse a Josué: a muitíssima terra para ser, e aí, vamos ler lá, meus irmãos. E ainda a muitíssima terra para conquistar. Para conquistar. Queridos, nós temos 1.200.000 ciganos no Brasil. E há muitos ciganos a ser conquistados para Cristo. A equipe de louvor aqui, vocês já cantaram para cigano? Então você pode balançar a cabeça que já. Pode confiar em mim. Eu filmei vocês aqui sem autorização e mandei para os ciganos de Minas, São Paulo, Bahia e aqui no Espírito Santo, Fundão, Itaoca Praia, Marataízes e por aí afora. Então vocês já cantaram para cigano, louvou e obedeceu o nome do Senhor. E queridos, quando o Senhor chama Josué assumiu num momento muito difícil, porque o grande líder Moisés havia morrido. E o Senhor chega para Josué e diz: Josué, não aparte da tua mão o livro desta lei, medita nele dia e noite, que eu vou estar com você, Josué. E agora, meus irmãos, na repartição de terra, o Senhor já continua dizendo: Josué, e ainda muitíssima terra para conquistar. Queridos, quantos do nosso meio já morreram? Os apóstolos já morreram. O apóstolo Paulo já morreu. João, Tiago, todos eles partiram. Queridos, já partiu do nosso meio, nosso saudoso pastor Farinha, Valdemiro de Michak, já partiram. Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus. E agora, meus irmãos, a igreja do Senhor assumiu algo que nós estamos também num momento muito difícil, sim ou não? Mas o Espírito que estava com eles, que é o Espírito Santo, Jesus disse: eu irei para o Pai, enviarei o Consolador, que estará convosco alguns dias. Só um momento, até a consumação do céu, quando esse mundo terminar, eu ainda estou convosco. Amém? Amém? É o Espírito Santo. Queridos, não desacredite disso. É a palavra de Deus. E amados, eu quero fechar com vocês algo que o pastor Marcelo Aguiar vai estar com vocês aqui. Eu estou lisonjeado, irmão. Estou aqui, eu acho que é o último pastor que vai pregar na congregação. Não sei quem foi o primeiro, que eu tenho certeza que vocês vão ser aprovados em nome de Jesus.
o último pastor que está pregando na missão aqui. Na missão, porque vai ter o primeiro que vai pregar na igreja, em nome de Jesus. E o pastor Marcelo Aguiar, nós estávamos numa reunião de pastores, irmão. Ele disse o seguinte, que existiu um cidadão que estava lendo um livro, e aquele livro só tinha coisa ruim, só coisa pesada, só acontecimento difícil. E qual era o acontecimento? Ele começou a ler, está vindo o trem, o cidadão está amarrado no trilho do trem, a noiva está chorando, o algoz está ali vibrando porque o trem vai cortar ele todo. E ele começou lendo isso, e a noiva chora. Ele falou, não aguento mais ler isso. Fechou o livro, agoniado pelos acontecimentos. E aí, queridos, como um bom brasileiro, o que ele fez? Deixa eu dar uma espiadinha na conclusão. E ele leu a conclusão, irmãos. Aí ele leu lá na conclusão, está vindo o trem buzinando, o algoz está ali vibrando que vai matar o noivo, a noiva chorando muito. E agora vem os policiais, desamarram o cidadão do trilho do trem, prendeu o algoz, entregou o noivo para a noiva, eles se casaram e foram? Como? Para sempre. O que eu quero dizer com isso? O que ele ensinou para nós naquele dia? Igreja do Senhor, está passando por luta? Está passando por provações? Qual é a conclusão da igreja do Senhor, irmãos? Subindo para as mansões celestiais, recebendo do Senhor, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Tende bom ânimo, irmãos, o Senhor está contigo. Minha pátria para Cristo, vamos continuar. Meus irmãos, essa palavra é infalível. Essa palavra, meus irmãos, a palavra do Senhor não falha. O que o Senhor falou está cumprido. Só que me dói. Algo me dói dessa palavra que diz, meus irmãos, o seguinte: não é essa que me dói. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que me ajuda, aquele que crê e for batizado, agora me dói. Mas aquele que não crê, está condenado. Quem disse isso é Deus, irmãos, é Jesus. Não desanime do seu filho, dá bronca nele, chama a atenção dele, ame ele, mas ore por ele, peça a Deus por ele. Sabe por quê, irmãos? Ou por ela, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha, pelo avô, pela avó, porque se não crer, vai estar condenado. Apesar da internet dizer assim, descanse em paz, pessoas que não fizeram nada para o Senhor, mas as pessoas estão achando que vai para as mansões celestiais. Não vai, irmãos. Existe o céu, mas existe também o inferno. Queridos, quero ver esses ciganos subindo conosco para os céus em nome de Jesus. Eu quero ver, meus irmãos, esse bairro aqui, sabe por quê? Porque aqui tem uma igreja que está pregando, está falando do evangelho. Esse povo subir para as mansões celestiais, em nome de Jesus, e que esse Deus maravilhoso continue nos abençoando, continue nos guardando, nos protegendo. E você nessa noite tem uma grande oportunidade, não brinque com isso. Você já viu um caixão duplo? Nunca vi, é para pessoa. Já viu caixão com bolsa? Já viu caixão com gaveta? Não levamos nada, mas o nosso espírito volta para Deus. Uns vão receber, vinde bendito de meu Pai. Outros, apartai-vos de maldito para o fogo eterno do diabo e seus anjos. Igreja do Senhor, sabe com quem que Jesus está contando aqui na terra para pregar esse evangelho? Eu e você. E você aceita o desafio? Nós vamos finalizar então nesse momento. Eu gostaria de convidar, se for de pé,
Nós vamos fazer uma oração, mas uma oração cantada. Eu gosto muito desse cântico e, para mim, ele é uma oração. Talvez a gente já tenha cantado por várias vezes e não tenha pensado no que nós falamos quando nós cantamos: sonda-me, Senhor, e me conhece. Senhor, eu quero ser um farol. Senhor, eu quero ser uma ponte, porque ponte é aquela que liga um lado ao outro. É isso que eu quero ser na tua presença, Senhor. Nesse momento você vai cantar pensando naquilo que você está pedindo ao Senhor. Vamos? Viajaram 44 horas de barco, sabe o que é isso? 45 dias de barco. Você e eu somos um fruto de um trabalho missionário. E o pessoal preocupado comigo por viajar em 6 horinhas, 4 horinhas. Eu fiquei com vergonha. 45 dias. E você? E eu? Vamos orar? Pai querido,
Usa-nos. Amém. Nos abençoa. Pai, toma esse bairro em tuas mãos. Amém. Repreenda todo o mal. Abençoa a tua igreja. Que a tua igreja vai avançando, avançando e avançando. Guarda essas crianças, meu. Guarda os seus pais. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, pastor Lino. A gente fica depois.